Pessoal, vamos iniciar uma série de estudos aqui no canal e na página, tá? Então pegue a sua Bíblia, vamos se alimentar da palavra, do nosso manual de vida, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, tá? Então o que eu peço que você abra? Abra a sua Bíblia lá em Mateus 13, tá? Do 1 até o 29. Deixa eu verificar aqui. Do 1 até o 30, pessoal. E vamos fazer a leitura comigo. Antes de você fazer a leitura, para que o Eterno, o Criador, te dê a sabedoria e a absorção da palavra, ore assim: ó meu Pai, peço absorção da palavra para que eu possa aprender e ensinar, tá? Se for da tua vontade. Em nome do nosso Messias, Jesus. Amém. Tá bom? Então, pessoal, iniciando a leitura, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar a multidão que se ajuntou em volta dele. Era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque não tinha terra funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raiz, né, pessoal? Outras caíram ao meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam, né? Então, um dos discípulos um dos discípulos chegou bem perto do nosso Messias e perguntou: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? E o Messias respondeu: a vocês, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E por isso eu uso, né? E é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que diz o profeta Isaías. Olha, prestem muita atenção nisso. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada, e eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse o Altíssimo. E Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo do Altíssimo gostaria de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eu mesmo sou um que gostaria de estar ali aprender com o meu Messias, né? Com o nosso Messias. Jesus explica a parábola do semeador. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem
e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Olha que interessante, pessoal. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Quantos parentes, né? E às vezes até a gente, né? Cai lá nos espinhos por causa dos problemas desse mundo. Vamos lá com a leitura. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa, que são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, deixa eu virar a página aqui, pessoal. Outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Olha que interessante, pessoal. Uma excelente leitura, né? Aqui é muito profundo. Ele entra ali, quantas pessoas da tua família, você explica lá você explica lá a palavra e a pessoa não entende. Entra aqui, sai ali, né? Chama de apelido. Fala, ó, pastorzinho, tá falando demais. Olha, o moralista. Eu, né, já ouvi isso muitas vezes. E você só quer que a pessoa venha para o caminho do autismo. Mas não é bem assim. O próprio Messias está dizendo aqui, porque o coração delas são duro e não entra a palavra. E elas vendo não veem, ouvindo não ouvem. Né? E assim se cumpre a profecia de Isaías. E em outra parte da palavra, o Messias fala, é falado que não se pode jogar, dar o que é sagrado aos cães, e nem jogar pérolas aos porcos. Né? Então tem muitas pessoas que não vão compreender a palavra. Muitos não são escolhidos. Em outra parte da palavra, o Messias fala que aquele que o Pai me deu, jamais os lançarei fora. Então já está dizendo que já foram escolhidos. Então, muita atenção a isso. Né? Essa a palavra de hoje, a leitura de hoje. Vamos continuar os estudos em outro dia. Né? Espero que você goste dessa leitura e que o Altíssimo e o nosso Messias, né, toque o seu coração, te dê paz nesses momentos difíceis, né, e faça com que você volte e se arrependa de todos os seus pecados. Temos que se arrepender dos nossos pecados. A nossa missão aqui é se desviar do pecado, se separar do mundo. Quando se diz o que é santo, santo quer dizer separado, separado do mundo. Então nós temos que seguir na contramão do mundo, né, pessoal? Então é isso. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e que a paz do nosso Messias, nosso Senhor Jesus, e o nome transliterado dele, que é Yahusha, né, em hebraico, venha, né, abençoar grandemente a sua vida. Que a paz esteja com vocês.